destinado especificamente para a tomada de decisão da empresa. Ele abrange todos os dados de todos os setores da empresa. Diferente do Data Mart, que abrange apenas pequenos setores da empresa, como finanças, marketing e outras áreas. Eles compõem o Data Warehouse. O Data Warehouse surgiu com a necessidade de ter fácil acesso a todos os dados da empresa em um banco de dados apenas. Com esse banco de dados, tendo todas as informações da empresa, fica mais fácil a acessibilidade de todos os dados da empresa, para então poder fazer a tomada de decisão da empresa. A principal função do Data Warehouse é a acessibilidade que ele dá nos dados para poder ser... A principal função do Data Warehouse é a acessibilidade que ele dá de poder manipular os dados de muitas formas possíveis, assim mostrando todas as informações mais importantes para então auxiliar na tomada de decisão da empresa. Pô, Thiago, cadê a carne, meu? Pô, tô saindo a picanha do Glauco aqui, velho. Ó, a picanha aqui, quentinha. Vamos comer, né, cara? Tá boa. Peraí, cachorro. Ô, cala a boca, filho. Você não pode aparecer pros cachorros. Thiago comunicando. Todo Data Warehouse tem que ter os dados mais importantes, tem que ter informações consistentes e de fácil acesso. E também ele tem que ser adaptável e flexível. Caso, por exemplo, você queira mudar um gráfico, a divisão de um gráfico, você tem essa possibilidade. Ele tem que ser seguro, tem que ser informação correta do que foi demandado. E ele também tem que ter uma boa aceitabilidade no mundo dos negócios. Ele tem que ser de fácil manuseio, tem que ser bem adaptável, então, de uma maneira que todo mundo possa utilizar, sem muita dificuldade. Agora falando da estrutura do Data Warehouse. A primeira etapa, ele vai pegar os dados de todos os bancos de dados, de todos os setores da empresa, e ele vai passar por uma limpeza desses dados. Daí seria a segunda etapa. Na segunda etapa ele vai padronizar todos os dados de todas as áreas, ele vai simplificar, ele vai pegar os mais importantes. Nessa padronização ele vai melhorar a qualidade dos dados. E o responsável por essa etapa é o ETL. Depois os dados depois de serem limpos, eles vão ser separados em data marts, que é onde os dados vão ser processados pelas ferramentas de acesso do Data Warehouse. Então daí você vai poder ir pro inferno, vai tomar. Que é onde os dados vão ser utilizados. Pode? Pode. Que é onde as ferramentas de acesso do Data Warehouse vão buscar os dados para depois passar para o OLAP, que é onde vai ser a interface de visualização do Data Warehouse. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Nathan. Eu vou falar sobre a arquitetura de Data Warehousing. Temos aqui a arquitetura típica de Data Warehousing. Temos o componente de análise e consulta, no qual os usuários vão interagir. Temos o próprio Data Warehousing, que é onde os dados estão. Temos os Data Marts, que são subconjuntos de Data Warehousing. E temos o componente de integração e manutenção, que
eles são alimentados pelos provedores de informações, que são os bancos de dados operacionais, os sistemas de arquivos e outras fontes. E o gerenciador de metadados, que é o repositório de metadados. O que temos para falar desses componentes? Bom, antes de falar dos componentes, temos as características dos dados que compõem o Data Warehouse. Temos os dados orientados a assuntos, que são relativos a temas de negócio de maior interesse da corporação, como dados de clientes, dados de produtos, de promoções, de vendas e tudo mais. Temos os dados integrados, que são dados obtidos através dos provedores de informações e corrigidos para eliminar possíveis inconsistências. Temos os dados não voláteis, que são os dados que permanecem por muito tempo no Data Warehouse. Temos os dados históricos, que são dados relativos a grande aspecto de tempo, como 5 a 10 anos, e ainda encontram-se disponíveis no Data Warehouse. Temos os dados organizados em diferentes níveis de agregação, que são o nível inferior, que são dados primitivos, coletados em ambientes operacionais. Temos os dados intermediários, que já são dados com um grau de agregação mais crescente, como em meses de uma determinada filial. Temos o nível superior, que são altamente resumidos e agregados. Temos uma observação que, devido aos dados de armazenamento do Data Warehouse, esses dados podem ser de transferência periodicamente para um nível antigo. Bom, falando um pouco desses níveis de agregação, temos aí um nível superior que tem as vendas anuais de produtos de um tal produto de todas as filiais, ou seja, já é uma informação que compõe todas as filiais, ou seja, uma informação no nível superior. Temos o nível intermediário, que são informações mensais de um determinado período, de um ou mais filiais. E o nível inferior já são informações que são mais diretas e específicas, como vendas diárias de um mês, ou seja, informações bem mais específicas, que já são coletados do nível operacional. Bom, vamos falar um pouco da granularidade. O grau de detalhamento em que os dados são armazenados em um nível podem ter algumas questões, que são questões de volume, que impactua, dependendo da granularidade, impactua nos dados armazenados. Também isso afeta também nas consultas que podem ser respondidas. Como por exemplo aqui, grão muito alto, o tamanho do Data Warehouse é maior. E praticamente qualquer consulta pode ser respondida através de um grão muito pequeno. Agora, um grão muito grande, o Data Warehouse é menor e o número de consultas é bem menor. Ou seja, como é um grão muito grande, poucas consultas podem ser, como por exemplo, no nível superior. Vamos falar do componente de provedores de informações, que são o banco de dados operacionais, sistemas de arquivos e outras fontes. Vamos falar das fontes de dados, que elas podem ser autônomas, heterogêneas e distribuídas, que contêm os dados operacionais. São alguns exemplos dessas fontes de dados são o SGBD, relacionais, objetos relacionais e documentos HTML, SGLM e SMLL. Componente de integração e manutenção. Bom, aqui onde os dados vão ser integrados e periodicamente sofrendo manutenções. Eles têm o carregamento de dados, que elas podem ser cara e uma atividade cara e demorada, mas é essencial para o funcionamento do Data Warehouse. Temos os processos de extração,
tradução, limpeza, integração, armazenamento e recuperação de falhas. A extração. Quais dados podem ser extraídos, de quais provedores, como esses dados são extraídos. Temos a tradução, a conversão do dado nativo para provedores de informações utilizado pelo ambiente Data Warehouse, ou seja, eles são traduzidos e convertidos para o que o Data Warehouse está utilizando. Temos a manutenção dos dados, muitas vezes eles têm que sofrer a manutenção. E temos a integração, que é a geração de um dado único a partir de várias cópias, ou seja, muitas vezes as informações são diferentes, as informações são a mesma, só que mostradas de maneira diferente. Então, a integração ela gera um único dado a partir de várias cópias. Na integração de dados, a gente pode ter o problema de serem heterogêneos, que seguem diferentes modelos, são redundantes, e tem dois níveis, de esquema e instância. Níveis de esquema pode ter conflitos de nome, ou seja, um cliente pode ter representado, mas esse cliente pode ser representado também como comprador, em outro esquema. Então, a integração dos dados tem que ser uma coisa só, não pode ser um cliente e comprador na mesma coisa. Também pode ter conflitos semânticos, conflitos estruturais, que servem diferentes construtores e estruturas utilizadas para modelar o conceito representados em diferentes aplicações. Então, a integração resolve esse problema. Por isso que demora tanto. E temos o nível de instância, que muitas vezes masculino e feminino está representado de MF, e outros provedores R1, e outros provedores HM, homem ou mulher. Então, o Data Warehouse, ele integra. Quando chega no Data Warehouse, eles têm que ser integrados em um único tipo de representação. Vamos falar um pouco do componente de análise e consulta. Permite a interação com o usuário. Então, esse componente que o usuário vai interagir com os dados e vai mostrar as informações para a tomada de decisão. Então, temos as ferramentas que oferecem a facilidade de navegação e possuem diferentes classificações base das funcionalidades oferecidas. Temos as ferramentas de consultas gerenciáveis de relatório, ou seja, elas oferecem relatórios para que possa ser feita uma tomada de decisão e o usuário pode consultar esses relatórios. Temos as ferramentas de sistemas de informações executivas para visualizar gráficos e oferecem capacidades analíticas limitadas. Mas o OLAP ele já é uma ferramenta que oferece capacidades mais sofisticadas de análise, que permite que os dados sejam analisados uma versão multidimensional. São bem mais elaboradas e oferecem a navegação de facilidades, como por exemplo o usuário SSD pode analisar sob diferentes perspectivas para determinar tendências. Então os OLAP eles captam essas tendências e deixam tudo mais palpável para o usuário. Então o usuário não precisa analisar tudo para descobrir essas tendências, porque o OLAP já faz isso. Temos a mineração dos dados que permite informações com padrões e tendências escondidas. E temos um importante aqui, que as ferramentas, independente das ferramentas utilizadas, a visualização dos resultados obtidos são muito complexos para um monitor bidimensional, de modo que a solução seja claramente visível ao usuário. Então, não é uma coisa tão simples. E temos os repositórios de metadados, que permite o usuário conhecer a estrutura e o significado dos dados, e representa o principal recurso para a administração dos dados no ambiente Data Warehouse, que é dados do nível mais alto que descrevem dados do nível mais baixo, que são os componentes de repositório de metadados. Ele auxilia. Espero que tenham entendido sobre Data Warehouse.
sobre a arquitetura envolvida por trás. E é isso por hoje. Até mais. O Datamart otimiza o fornecimento de informações do suporte a decisões e foca as gerências sumorizadas e os dados exemplificados, assim atendendo a necessidades de unidades específicas de negócios. O Datamart tem diminuído drasticamente o custo de implementações e manutenções do sistema de apoio a decisões, colocando ao alcance de muito maior de corporações. Os departamentos autônomos e as pequenas unidades de negócio frequentemente preferem construir o seu sistema de apoio a decisões via Datamart. A diferença entre Data House e Datamart consiste no volume de dados. Enquanto o Data House... Filho da puta! Não dá, Thiago, ajuda aí. Vai virar pra mim, então. A diferença entre Dr. House e Datamart consiste no volume de dados. Enquanto Dr. House foca organizações como um todo, os Datamarts focam determinado departamento ou conjunto específico de usuários. Mas, pô, o Lebron já saiu do Miami, tá no Clear Cavaliers, porra. A camisa do Miami mesmo? Tudo? Não. Só um pedaço. Entendeu? Para de gravar essas porra aí. Então, aqui é uma rima para o professor Glauco. O trabalho... Como que é mesmo? O trabalho estou fazendo, o trabalho irei fazer, mas para me agradar, cadê a nossa picanha? Essa é a rima. Vou parar aí já. Há dois tipos de abordagem, a top-down e a bottom-up. A top-down, primeiro é construído o Dr. House para segundo o Datamart. E a bottom-up, primeiro é construído o Datamart para depois os Data House. A aplicação Data House é uma ferramenta para executivos que visa auxiliar na tomada de decisões de nível estratégico. A aplicação Datamart é uma ferramenta menor, que da mesma maneira pode servir a diversas empresas. Porém, pode atender um departamento específico da empresa, como o setor de compras, vendas e etc. Tá me comendo pitel, filho da puta? Vai. As aplicações Data House é uma ferramenta menor que da mesma maneira pode servir a diversas empresas, porém pode atender um departamento diferente, como compras, vendas, entre outros. Obrigado, professor. Até mais. Professor, primeira era minha, era só para fazer uma graça, né? Mas agora ele vai tomar uma homenagem ao seu trabalho aí. Um cachacinho. Tá de calma, é muito, filho. Tá bom, tá bom? Vamos virar, né? Tchim, Oh! Meu Deus do céu! É nóis, senhor.